Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. Muito boa tarde, caros ouvintes. Pedimos desculpas pelo atraso e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta terça-feira. Crioula News. Títulos. Prisão preventiva para 4 indivíduos detidos por roubo de 10 mil contos. Polícia Judiciária vai abrir inquérito para apurar queixas de maus tratos dos pescadores detidos. Mulheres relatam terror nas maternidades do país. Banco de Sangue do Hospital Agostinho Neto assinala a efeméride com a entrega de certificados a doadores regulares. PAICV diz que o processo de concessão dos aeroportos está envolto à intransparência. Ministro alerta para a urgência de acelerar a investigação sobre a praga da lagarta de cartucho do milho. Seleção Nacional de Basquetebol intensifica treinos em Angola. Crioula News. Sociedade. A Direção Nacional da Polícia Nacional comunicou que foram aplicadas prisão preventiva para os 4 detidos apresentados ao Ministério Público na sequência da operação de captura dos 5 indivíduos que roubaram um cidadão libanês, funcionário da empresa Kinegócio. Em adiantamento, a anterior comunicação sobre a operação levada a cabo pela Polícia Nacional na sexta-feira, dia 10, em Safente, no sentido de capturar os 5 indivíduos envolvidos no roubo de uma mala de dinheiro com cerca de 10.125.650 escudos, com recurso a armas de fogo e auxiliados por uma viatura, perpetrado contra um funcionário da empresa Kinegócio, quando este saía do armazém do referido estabelecimento sito em Achada Grande Frente. A Polícia Nacional informa que os 4 detidos foram apresentados ao Poder Judicial no prazo legal para o primeiro interrogatório de arguido detido, tendo sido decretado aos 4 prisão preventiva como medida de coação pessoal. A Polícia Judiciária vai abrir um inquérito interno para apurar as queixas de alegados maus-tratos dos pescadores detidos naquela ilha, ou seja, na Ilha do Sal, por causa da alegada venda de haxixe na semana passada. Na sequência de algumas denúncias vindas a público através dos órgãos de comunicação social e redes sociais de que inspetores da PJ afetos ao Departamento de Investigação Criminal do Sal teriam agredido fisicamente e torturado determinados suspeitos para os obrigar a entregar a droga. A PJ emitiu ao fim da tarde desta segunda-feira comunicados para prestar esclarecimentos. Face à gravidade dos fatos relatados e postos a circular, a PJ diz que o Departamento do Sal, durante a operação, não constatou os fatos relatados por alguns suspeitos. Todavia, dizem que é do interesse da Polícia Judiciária conhecer a fundo estas denúncias para averiguar a sua autenticidade, pelo que a Direção Nacional vai abrir um inquérito interno para apurar os fatos. Recorda-se que a Polícia Nacional, ou seja, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal, realizou nos passados dias 8 e 10 de junho uma operação no âmbito do combate ao tráfico de estupefacientes nas localidades de Palmeira, Santa Maria e Hortelã de Cima. A operação, segundo a PJ, culminou na detenção em flagrante delito de 11 indivíduos do sexo masculino com idades compreendidas entre os 20 e 55 anos de idade e na apreensão de 12,98 kg de haxixe e a quantia de 110 mil contos. Todos os indivíduos detidos foram entregues ao Poder Judicial para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação pessoal.
A PJ considera, inclusive, que estas duas operações foram um êxito para a tranquilidade das pessoas e a paz social. Os indivíduos em causa são um grupo de pescadores que terá apanhado alegadamente nas redes da faina pacotes de haxixe, tendo-os depois vendido. 2 deles, ouvidos pela Infopress, queixaram-se de ter sofrido agressões físicas por parte da PJ. Acompanhados na altura pelo advogado de defesa, Hernani Lima, um deles disse que a PJ bateu-lhe na cabeça, tendo-lhe também machucado uma das pernas, enquanto o outro levou bofetadas, pauladas na planta dos pés, murros no joelho, com uma estaca de ferro, conforme relatam, para obrigá-los a entregar o produto e o dinheiro resultado da venda da droga. Agora, a PJ decidiu então avançar com um inquérito interno para apurar os fatos. Um cenário de terror. E é assim que muitas mulheres relatam o trabalho de parto nas maternidades no país. Algumas abordadas pelo jornal A Nação denunciaram a omissão de direitos e a falta de humanização durante o parto, com violência física e verbal à mistura. A especialista Denise Cardoso defende que é hora de os serviços de saúde respeitarem a parturiente e a hora do parto. Aquilo que, para Adélia, nome fictício, era a realização de um sonho, transformou-se num filme de terror. Grávida pela primeira vez, deu entrada na maternidade do Hospital Agostinho Neto com fortes contrações, porém sem dilatação suficiente. Com a bolsa rompida, recebeu fármacos para aumentar a dilatação e facilitar o parto. Contudo, como conta, os abusos começaram neste momento. Os profissionais que assistiram à mesma na maternidade do hospital queriam a todo custo abreviar o nascimento do bebê sem necessidade. A mesma conta que lembra como se fosse hoje de um enfermeiro quase em cima dela a pressionar a sua barriga e o fundo do seu útero, o que resultou na fratura de 2 costelas durante o parto e dores insuportáveis. Portanto, Carolina, nome fictício também, uma das jovens de 22 anos, diz ter vivido uma das piores experiências de vida durante o parto no Hospital Batista de Souza, no Mindelo. Além de ter sido submetida a frequentes exames de toques para analisar a dilatação, acrescenta que foi agredida verbalmente pelos profissionais de saúde e que, na sua opinião, não estão preparados para auxiliarem as mulheres em trabalho de parto. No caso dela, Carolina disse que entrou profissionais totalmente despreparados para lidarem com pessoas. Ficou na maternidade como uma boneca de estudo. Cada enfermeiro e médico dava uma orientação diferente e ela não sabia o que fazer. Foi constantemente confrontada com provocações do tipo despacha-te, as mulheres de hoje não sabem parir, estás com preguiça, cala-te, o que deixou ela cada vez mais nervosa. Após muito sofrimento, conforme conta Carolina, o filho nasceu e teve outro direito violado, o de contato pele a pele entre a mãe e o filho. E como se não bastasse, como conta Carolina, ela teve de ser suturada sem necessidade porque a médica achou que a vagina fosse ficar mais bonita. No entanto, o que Carolina menos esperava era que durante a sutura a enfermeira fosse esquecer uma compressa na parte interior da vagina. Devido às dores, pediu que fosse analisada de novo e 2 dias depois encontraram a compressa esquecida e infeccionada, o que poderia resultar na perda do seu útero. Já a Jennifer, de 25 anos, também nome fictício, foi considerada de selvagem pela enfermeira que a assistiu durante o trabalho de parto na maternidade do Hospital Batista de Souza. Pelo fato de não ter dor, foi-lhe induzido ao parto com fármacos, provocando contrações fortes, mas foi proibida de gritar. Além do terror psicológico, Jennifer mostrou-se revoltada por ter sido mutilada durante o parto com um corte entre a vagina e o ânus.
Portanto, segundo essas meninas, ou seja, essas fontes, que o jornal online fez uma reportagem extraordinária sobre o jornal online, neste caso a Nação, fez uma reportagem extraordinária sobre violência obstétrica. As mesmas não denunciaram os profissionais e com medo de represálias e, portanto, algumas delas dizem que lidam com sequelas até ainda, com dificuldades de se relacionar sexualmente devido a mutilações ou suturas desnecessárias. Todas as entrevistadas têm medo de engravidar novamente devido à traumatizante experiência de parto. O Banco de Sangue do Hospital Universitário Agostinho Neto realiza esta terça-feira uma sessão para entrega de certificados e brindes aos seus doadores regulares como forma de agradecê-los por este ato voluntário que tem salvado vidas. Esta informação foi avançada em Forpress pelo diretor desta estrutura do Hospital Universitário Agostinho Neto, Carlos Neves, no âmbito do Dia Mundial da Doação de Sangue, tendo afirmado que o objetivo é agradecer a todos os doadores, principalmente os regulares, pela boa vontade em ajudar o próximo. Dia 14 de junho é Dia Internacional do Doador, ou Dia Mundial do Doador. Portanto, é um dia que comemora para agradecer a todos os doadores da sangue e outras pessoas que doam seu sangue, mesmo para familiares. Eu te agradeces tudo, seja boa vontade em ter disponibilizado seu sangue para ajudar o seu próximo. Aqueles que doam, eu te convidaste tudo para experimentar a doação de sangue, porque é uma atividade bonita, espiritualmente bem vista e te ajuda a ser próximo que precisar. Qualquer um de nós um dia precisa. Isso não tem hábito de dar, quer dizer que algum dia não pode achar também no hospital. Apontou que o grande desafio do Banco de Sangue do Hospital Universitário Agostinho Neto é ter doadores voluntários regulares, porque, conforme disse, o sangue recebido de um doador regular tem melhor qualidade porque são mais cuidadosos e tirados várias vezes com maior segurança. Um grande desafio é ter sangue voluntário no hospital exclusivo. Quer dizer, toda a sangue doada devia ser sangue voluntário porque tem melhor qualidade e maior segurança em termos de quantidade. Se não conseguir manter dádiva voluntária e regular bem à altura, que faltando sangue nunca, porque não pode conseguir programar. E sangue tem mais qualidade porque é sangue de dadores mais cuidadosos e triados já várias vezes que não sabem como sangue mais seguro. Portanto, o desafio de nós, na Cabo Verde e de grande parte do país, ainda continua a ter sangue voluntário no hospital. Para assinalar a data, esta estrutura do Hospital Universitário Agostinho Neto tem realizado um conjunto de atividades, das quais se destacam uma marcha promovida em parceria com a Associação dos Doadores Voluntários da Praia e demais parceiros, como forma de sensibilizar o envolvimento da comunidade praiense para esta causa e algumas doações organizadas em coletivo com algumas empresas. O Ministério da Saúde notificou mais 59 casos de Covid-19 e 66 recuperados nas últimas 24 horas. Com esses casos, a taxa de positividade é de 19,6%. Nos últimos 14 dias foram registrados mais de 800 novas infecções. De acordo com o balanço dos últimos 14 dias, ou seja, de 30 de maio a 12 de junho, foi analisado um total de 5.163 amostras, média de 369 amostras analisadas por dia e identificado um total de 814 casos novos. A taxa de incidência acumulada a nível nacional neste período é de 143 por 100 mil habitantes. A taxa de transmissibilidade é de 1,52 e a taxa de positividade foi em média de 15,8%. O país passa a contabilizar 498 casos ativos, 56.203 recuperados, 402 óbitos, para fazer um total de 57.000
e 155 casos positivos acumulados. Contudo, face a este aumento, o Diretor Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, disse que se está a avaliar a situação epidemiológica do país face ao aumento de casos verificado nestes últimos dias e havendo necessidade de o governo poder retomar medidas restritivas. Este responsável apontou de igual modo a importância de avaliar as implicações e o impacto das medidas restritivas em relação a outros setores, nomeadamente da economia, da vida social, que, conforme constatou, tem igualmente um impacto enorme na saúde da população. Daí que juntou a se fazer um balanço e pensar de forma muito equilibrada para atentar quaisquer as melhores medidas que se possa tomar, dependendo das condições disponíveis neste momento em que o país se encontra. O mesmo lembrou ainda que a Covid-19 não vai desaparecer repentinamente, mas que, em contrapartida, há as vacinas para precisamente evitar as situações de gravidade e os óbitos. Crioula News Política. O PAICV exigiu a publicação da proposta vinculativa e informações complementares sobre a lisura do processo de contrato de concessão do serviço público aeroportuário, uma vez que qualquer análise mais aprofundada fica condicionada pela escassez de informações, que só será minimizada com a publicação da proposta vinculativa. Em conferência de imprensa, o secretário-geral do PAICV, Julião Varela, disse que a minuta do contrato de concessão de serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil não acrescenta muito para esclarecer os cabo-verdianos sobre os meandros do ajuste direto na concessão de todos os aeroportos do país. Segundo o secretário-geral do PAICV, na perspectiva do partido, o Estado teria a ASA como concessionária geral e está por sua vez, subconcessionária mediante concurso público determinados serviços visando trazer capital, conhecimento, mercado e novas infraestruturas adicionais de apoio para tornar os aeroportos do país mais competitivos e alavancar ainda mais o desenvolvimento do turismo. O partido questiona ainda se o momento atual, ainda condicionado pela crise pandémica, agravada com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, é adequada para o desencadeamento de processos, considerando o nível de incertezas que o mundo enfrenta e a eventualidade de desvalorização dos bens e patrimónios. Julião Varela considera que os cabo-verdianos merecem saber com que qualidade de aeroportos e aeródromos o país ficará no final do prazo de concessão para evitar que esta operação signifique apenas uma exploração económica e financeira e uma antecipação de receitas futuras com prejuízo para as próximas gerações. Já para o MPD, o PAICV pretende que o contrato de concessão de serviço público aeroportuário com o grupo VONS seja apresentado antes de o mesmo existir. O partido afirma que o governo tem cumprido com todas as etapas e com todos os requisitos legais. Segundo o porta-voz do partido do MPD, Luís Carlos Silva, a conferência de imprensa do PAICV, que acusou o processo de concessão de intransparente, demonstra a impreparação daquele partido para governar. Luís Carlos Silva reiterou que o Estado não vendeu nenhum ativo e que apenas concessionou um bem público que sempre se manterá público e que apenas será gerido por uma entidade privada, a qual, para além de um pagamento inicial, será a responsável pelo pagamento de impostos, pela partilha de receitas e pelo emprego de centenas de trabalhadores, bem como pela realização de avultados investimentos. Explicando a minuta, o deputado referiu que o grupo VONS deve pagar inicialmente 80 milhões de euros, sendo 35 milhões com a entrada em vigor do contrato e 45 milhões o mais tardar até 2025. Este fato, no seu entender, demonstra que o atual governo foi capaz de colocar Cabo Verde na rota dos grandes investidores, contrário daquilo feito pelo PAICV.
Crioula News. Ambiente. O Ministro da Agricultura e Ambiente considerou ser fundamental acelerar os passos em matéria de investigação e desenvolvimento para dar cobro à praga do lagarto da cartucho do milho, porquanto os desafios persistem a nível regional e nacional. Gilberto Silva manifestou esta inquietação na abertura do workshop regional sobre a questão sustentável da lagarta do cartucho do milho, que decorre de 13 a 17 deste mês na cidade da Praia, numa iniciativa do CORAF, uma associação internacional vocacionada para aumentar a prosperidade, segurança alimentar e nutricional na África Ocidental e Central. A partilha do conhecimento técnico e científico e das tecnologias entre os países foi apontado pelo governante como sendo essencial, alegando que esta praga, oriunda do continente americano, espalhou-se muito rapidamente sobre o continente africano, com reflexos na diminuição da produção agrícola. Os países econômicos causados pela lagarta do cartucho do milho, uma das principais culturas atingidas e o terceiro cereal mais cultivado no mundo, estimadas em mais de 300 milhões de toneladas por ano, explicitou o governante, são estimados em mais de 10 milhões de euros. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. As responsáveis das Nações Unidas, Rebeca e Michelle, defenderam um acordo na Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio para evitar que a guerra na Ucrânia agrave a crise alimentar para milhões de pessoas. Citada pela agência F, a carta aberta defende que deve ser acordado o fim das restrições à exportação de alimentos para os países menos desenvolvidos e aos importadores líquidos da cesta básica, e reclamam também o apoio financeiro e técnico para que esses países possam tomar medidas de proteção social para evitar um agravamento da crise alimentar. O objetivo, defendem, é abrir caminho para o fortalecimento do sistema multilateral da agricultura. No texto também se mostram esperançadas que a Organização Mundial do Comércio garanta a obrigação de não impor restrições às exportações com fins humanitários para o Programa Alimentar Mundial, algo que 80 países se comprometeram em 2021, mas que se tornou uma questão urgente este ano devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, que cortou o fornecimento de cereais a vários países africanos dependentes, o que causou ou agravou uma crise alimentar. A Rússia e a Ucrânia concentram cerca de 25% das exportações do trigo e uns 15% das exportações de cevada, entre outros produtos básicos, pelo que a guerra entre os dois países, em conjunto com as sanções e o bloqueio marítimo russo no Mar Negro, agravou a crise alimentar mundial que começou durante a pandemia de Covid-19. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura calcula que os preços do trigo tenham aumentado cerca de 56% num ano, com os óleos vegetais a subirem 45% e os fertilizantes, outro produto muito exportado que estes dois países é fundamental
é fundamental para os países africanos aumentarem os 128%. Crioula News Desporto. A seleção cabo-verdiana de futebol masculina já se encontra em Angola, onde vai participar num torneio internacional em Benguela, em preparação para a segunda fase do torneio de qualificação para o Mundial 2023. O evento, segundo o selecionador de Cabo Verde da modalidade, Emanuel Trovoada, enquadra-se no programa de preparação dos Tubarões Azuis para a segunda janela de qualificação para o Mundial 2023. Trovoada vê neste treino de Angola, no qual Cabo Verde participa ao convite da Federação Angolana de Basquetebol, uma grande chance para preparar o coletivo para os próximos embates, pois vai ter de enfrentar as seleções nacionais de Angola, A e B e a congênere de Moçambique. Cabo Verde chega a Angola desfalcada de alguns jogadores influentes como Edi Tavares, Ivan Almeida, Anderson Correia, entre outros, pelo que Mané quer aproveitar esta deslocação para dar oportunidade a novos atletas no âmbito do processo da renovação do conjunto. Cabo Verde conta nesta deslocação com 12 convocados, dos quais 2 residentes, Fidel Mendonça e White, e 10 provenientes da diáspora. Segundo os planos da Federação Nacional da modalidade, terminado este torneio internacional de Benguela, a seleção vai permanecer no solo angolano, onde espera já contar com reforços como Edi Tavares e Ivan Almeida, já que vai intensificar os trabalhos para a segunda fase de qualificação para o Mundial em julho no Ruanda. Cabo Verde partilha o Grupo A da segunda fase africana de qualificação para o Mundial de 2023 com os combinados da Nigéria, do Ruanda e do Mali. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.